Olá, alunos e alunas. No programa Aprender a Estudar em Casa, convosco, para mais uma aula de História. Portanto, concentrem. E vamos começar. Está bem? Posto isso, apresento-vos o sumário. Atenção ao sumário. O nosso sumário é a religião grega e os jogos. Os objetivos: caracterizar a religião grega, indicar os nomes dos principais deuses gregos e as suas respectivas funções, reconhecer que os deuses gregos têm características semelhantes aos homens, explicar a originalidade dos deuses gregos, especificar os locais de cultos dos deuses gregos, relacionar a religião grega com os jogos, por último, especificar as diferentes modalidades dos jogos. Posto isso, então, vamos entrar propriamente na nossa aula de hoje. Por isso, vamos ler o texto. Na aula parte primeira temos a religião grega. Leiam comigo. Os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Os deuses gregos tinham forma e características humanas. Por isso se diz que esta religião era antropomórfica. Antropomórfica vem da palavra antropos, que significa humana, e morfos, que significa forma. De facto, os gregos imaginavam os seus deuses com um aspecto semelhante ao dos seres humanos e com qualidades e defeitos. Os seus gostos e preferências, os seus ódios e paixões, suas alegrias e tristezas, seus sofrimentos, desejos e sonhos. As únicas características que distinguiam os deuses dos humanos eram a imortalidade, o poder de se tornarem invisíveis e de adquirirem diferentes formas. Portanto, meus alunos e minhas alunas, o texto nos explica de uma forma clara sobre aquilo que estamos a tratar na religião da Grécia. Portanto, os gregos eram politeístas porque adoravam vários deuses. Só que os deuses gregos tinham um particular, uma especificidade. Eram deuses terrenos. Eram deuses não diferentes dos homens. Os deuses gregos viviam juntamente com os homens na terra. Tinham qualidades, virtudes e defeitos, como os homens. Tá bom? A única característica que distinguia Deus grego do homem era a capacidade de se transformar ou de se tornar invisível. Ou uma outra característica, capacidade de adquirirem várias formas. Tanto, acho que desta forma consolidamos o texto que acabamos de ler. Vamos então continuando. Tanto, vou-vos apresentar os principais deuses gregos. Em primeiro lugar, observem a imagem comigo. Temos ali o Olimpo e os seus deuses. Clarificando, Olimpo quer dizer Monte Olimpo. Os deuses gregos moravam no Monte Olimpo. Entretanto, há um único Deus que não morava no Monte Olimpo. Por isso, para saber, preste atenção, vai saber depois, ao longo da nossa aula. Então vamos saber os nomes dos deuses gregos.
e as suas respectivas funções. Tanto, vendo os deuses gregos, a imagem, temos em primeiro lugar Zeus, Senhor do Olimpo, Héstia, deusa do lar. Temos ali Eros, Deus do amor, Eolus, Deus do sol, Íris, mensageiro de Hera. Temos ainda Hermes, mensageiro dos deuses, Hera, rainha do céu, Artemisa, deusa da caça, Apolo, o mais belo, deus da música, Poseidon, deus do mar, Dionísio, deus do vinho, Afrodite, deusa do amor, Hefesto, deus das forjas, e temos mais ali Atena, deusa da sabedoria, Hades, senhor do mundo inferior. E temos ali Pan, deus dos campos, Deméter, deusa da agricultura, e Ares, deus da guerra. Portanto, terminamos de anunciar os nomes dos deuses gregos. Entretanto, há detalhes. E presta comigo. Estou a ver a seta verde indicada para Zeus. Presta atenção. E a seta verde também indicada para Hera. E temos outra seta indicada para Ares. E temos outra seta indicada para Héstia ou Hefesto. Vamos saber o que eu quero dizer com isto. Por isso, leia o texto comigo, uma nota, tal detalhe. Hera e Zeus são irmãos, mas também são marido e mulher. Têm 2 filhos, Hefesto e Ares. Zeus era infiel e teve muitos outros filhos. Tanto estão a ver? Perceberam? Continuando a ler o texto, para podermos saber por que Deus grego era imortal. Por que também podia ser invisível. O texto nos diz, atenção ao texto, os principais deuses vivem no Monte Olimpo, por isso chamamos-lhes olímpicos. Alimentam-se de ambrósia, alimento divino que lhes dá a imortalidade, e bebem néctar. Zeus é o rei e comanda os outros, que têm querelas entre si e cujas aventuras nem sempre são simples. Os deuses têm o poder de se transformar à vontade, veem tudo o que se passa na terra e podem descer até junto dos humanos para os seduzir, servir ou castigar. Hades é o único que não mora no Olimpo, vive nos infernos, onde estão os mortos. Além dos olímpicos, existem uma multidão de outras divindades extraordinárias com poderes espantosos. Portanto, acho que está explicado tudo aquilo que acabamos de ver. Mas só uma atenção. Os gregos não só divinizaram os seus deuses, mas também divinizaram os seus heróis. Portanto, vejam comigo. Os principais seres mitológicos da Grécia Antiga eram heróis, seres mortais, filhos de deuses com seres humanos. Exemplos: Hércules
e Aquiles. Ninfas, seres femininos que habitavam os campos e bosques, levando alegria e felicidade. Sátiros, figura com corpo de homem, chifres e patas de bode. Tanto a imagem. Centauros, corpo formado por uma metade de homem e outra de cavalo. Sereias, mulheres com metade de corpo de peixe, atraíam os marinheiros com os seus cantos atraentes. Górgonas, mulheres, espécies de monstros com cabelos de serpentes. Exemplos: medusa, quimeras, mistura de leão e cabra. Soltavam fogo pelas ventas. Portanto, concluímos esta parte. Sendo os gregos mostraram que também são religiosos, importa-nos saber como e onde praticavam os seus cultos. E os cultos eram dirigidos por quem? Portanto, eu vos convido à leitura do texto. Leiam comigo o texto. Formas de culto. Os gregos, para agradarem os seus deuses, praticavam diferentes formas de culto. O culto doméstico, feito pelo chefe de família em casa, num pequeno altar, era dirigido às divindades protetoras do lar e aos antepassados. O culto cívico, realizado nos templos das cidades e dirigido pelos arcontes. O culto panhelênico, no qual podiam participar pessoas vindas de toda a Grécia e que se realizava nos principais santuários da Grécia. Exemplo, temos os Jogos Olímpicos, são um exemplo deste culto. Portanto, acabamos de perceber, de ler, até de compreender. Posso já estar garantido as formas de culto e por quem são dirigidos. Muito bem. Continuando, vamos então caracterizar a religião da Grécia. Características da religião grega. Temos ali politeísmo. Os gregos adoravam vários deuses. Antropomorfismo. Deuses gregos têm formas humanas, têm virtudes e defeitos. Monte Olimpo é o céu dos deuses. Os deuses gregos são terrenos, vivem perto dos homens, veem tudo o que se passa. Metamorfismo, adquirem várias formas e com o poder de se tornarem invisíveis e imortais. Tanto, minha gente, já sabem, se alguém nos perguntar pelas características da religião grega, já sabem, acabamos de ler agora mesmo. Portanto, resiste no teu caderno. Os jogos, também uma outra manifestação cultural que os gregos demonstraram, tem a ver com os jogos. Portanto, vamos ler. Os jogos realizavam-se grandes festividades em honra dos deuses, patronos das cidades. Integravam atividades desportivas, principais jogos. Jogos Olímpicos na cidade de Olímpia, em honra de Zeus. Os primeiros realizaram-se em 776 a.C. e prosseguiam de 4 em 4 anos. Os jogos integravam as seguintes modalidades: atletismo, corrida de carros, de cavalos, pentátulo, jogos de 5 provas, corrida, luta, lançamento de disco e de dardo e salto em comprimento. Jogos píticos realizavam-se de 4 em 4 anos em Delfos. Jogos panateias durante as panateias de 4 em 4 anos em Atenas eram
constituídos por provas desportivas, concursos de músicas e regatas. Portanto, só tenho a acrescentar mais uma coisa. Os Jogos Olímpicos revelam-se de capitais importância para os gregos. Foram iniciados no ano 766 a.C., portanto, esse ano marca a contagem da era dos gregos. E durante os Jogos Olímpicos, mesmo que as cidades-estados estavam em guerras, mantinham tréguas, faziam paz, participavam nos jogos, nas festas, posto isso, então poderiam continuar com as guerras. Portanto, minha gente, estou satisfeito com a vossa atenção e concentração. Então, continuamos. Temos alguns exemplos dos Jogos Olímpicos. Provas atléticas. Temos provas épicas. Continuando com os exemplos. Temos o pentatlo, lançamento de disco, corrida, lutas. Portanto, as imagens servem somente para ilustrar as nossas aulas. Acho que já estão muito bem esclarecidos da aula de hoje, sabendo que tem que fazer a vossa parte. E para melhor compreensão, portanto, segue-se o quê? Exercícios de consolidação da aula. Portanto, o primeiro exercício. Completa a frase com as seguintes expressões: imortalidade, Monte Olimpo, olímpicos. Os principais deuses vivem nu, por isso são chamados. Ambrósia é o alimento que garante a sua. Exercício número 2. Faz a ligação entre as colunas. Antropomorfismo, metamorfismo. Forma dos animais, poder de adquirir várias formas, forma humana. Prosseguindo com o exercício número 3, já temos. Refere o nome e a função de 4 deuses gregos. Indica as diferentes formas de cultos praticados pelos gregos antigos. Explica a importância dos Jogos Olímpicos para o mundo grego. Agora, vou-vos dar um tempinho para poderem resolver os exercícios. Depois, corrigimos. Seja breve. Portanto, espero que tiveram que resolver todos os exercícios sem grandes problemas e passamos a corrigir para podermos saber de facto se estivemos ou não com dúvidas. Passamos então à resolução dos exercícios. Exercício número 1. Completa a frase com as seguintes expressões: imortalidade, Monte
Monte Olimpo, olímpicos. Os principais deuses vivem no Monte Olimpo. Por isso são chamados olímpicos. A ambrósia é o alimento que garante a sua imortalidade. Portanto, fique desta forma a resolução. Exercício número 2. Faz a ligação correta entre as colunas. Antropomorfismo, tanto liga-se com forma humana. Metamorfismo, liga-se com poder de adquirir várias formas. Continuando, exercício número 3. Refere o nome e a função de 4 deuses gregos. Primeiro, Zeus, Senhor do Olimpo, Deus dos deuses. Segundo, Hera, esposa de Zeus, rainha do céu. Terceiro, Hefesto, Deus do fogo ou da metalurgia. Quarto, Ares, Deus da guerra. Ok? Exercício número 4. Indica as diferentes formas de cultos praticados pelos gregos antigos. Portanto, temos culto doméstico, que era feito em casa, perto de um altar e dirigido por chefes de família. Culto cívico, feito nos principais templos da cidade e dirigido por arcontes. E culto panhelênico, feito nos principais santuários da Grécia. Exercício número 5. Explica a importância dos Jogos Olímpicos para o mundo grego. Tinham um caráter nacional, constituindo um elemento de identidade do mundo grego. De então, marcaram o início da contagem do tempo pelos gregos. Portanto, acabamos de corrigir os exercícios. Espero que tenham acertado em todos. Está bem? Caros alunos e alunas, desta forma terminamos a nossa aula. Portanto, o meu muito obrigado. Continuem a assistir às aulas com afinco e dedicação. Até a próxima aula.